Aula agora para os alunos da odontologia sobre estomatologia. Nós vamos ver então como descrever uma lesão de tecido mole. Antes disso, nós vamos relembrar o que perguntar para o paciente quando a gente está na frente de um paciente que tem lesão no tecido mole. Então, são perguntas sobre a evolução da lesão. Então, a gente pode perguntar há quanto tempo a lesão está presente, verificando se esse crescimento foi rápido, foi lento, se começou a crescer e depois parou e não mais cresceu. A lesão mudou de tamanho? Se sim, em que magnitude? Depois, a lesão mudou a sua característica durante esse tempo? Né? Por exemplo, era um nódulo e agora é uma úlcera? Era uma vesícula que se rompeu e tornou-se úlcera? Uma outra pergunta é: existe sintoma relacionado com essa lesão? Né? A pessoa sente dor, tem sensação de aumento de volume, alteração de sensibilidade, sensação anestésica, ela cita algum sabor desagradável que se iniciou com a presença, com o surgimento da lesão? Existe algum odor, disfagia, né? Ela vai deglutir e ela sente dor ou alguma alteração durante a deglutição? Outra pergunta importante: existem alterações relacionadas aos sintomas gerais, como febre, náusea, anorexia? E a última, alguma razão que explique o surgimento da lesão? Será que algum trauma gerou aquilo? Algum hábito parafuncional gerou a lesão? Será que a pessoa se queimou durante a ingestão de um alimento quente? Ou um alimento duro gerou a úlcera? Gerou uma lesão? Se aquilo está relacionado com dor de dente, então será que aquela bolha, na verdade, a origem é de alguma infecção de dente? E até em relação a algum uso de medicação, que pode ser simplesmente uma pessoa que pegou aspirina e, ao invés de deglutir, ela colocou aspirina na região sublingual, provocando uma queimação e a formação de uma úlcera. Então a gente tem que perguntar isso durante a anamnese. Agora, em relação à descrição propriamente dita. Por que, meus caros alunos? A gente não pode enviar para o patologista uma descrição pobre, usando termos vulgares, uma bolinha. Isso não existe. Não podemos fazer essa gafe. O que a gente vai ter que fazer, né? Você vai ter que reproduzir com detalhes aquela lesão como se fosse uma foto. Hoje há recursos da gente mandar para o laboratório de patologia a foto da lesão. Mas vamos imaginar que a minha descrição da lesão tem que ser perfeita, que o patologista, quando ele recebe o material da biópsia, quando ele lê a minha descrição, ele consegue imaginar na cabeça dele como é essa lesão. Né? Então temos algumas etapas importantíssimas que os alunos da estomatologia vão ter que fazer. Primeira coisa, citar a lesão fundamental. Então vocês vão ter que recordar da estomatologia 1 quais são as lesões fundamentais, né? Mancha, placa, pápula, nódulo, vesícula, bolha, erosão, úlcera. Outra coisa importante é a localização. É que nem o GPS da lesão. Então vocês vão citar as regiões fronteiriças. Nós temos áreas dentro da boca que são muito grandes, a língua, a mucosa jugal. Então, se uma lesão, por exemplo, é na mucosa jugal, você vai ter que dar, primeira coisa, falar que lado é. Mucosa jugal direita, mucosa jugal esquerda, mas dizer ela está próxima a quê? Né? Um exemplo, então, próxima à comissura labial. Ou então a 2 centímetros do fundo de saco superior, ou fórnice superior. Um outro dado é a cor. Ela é branca, ela é castanha, ela é vermelha. Tamanho. O tamanho sempre em milímetros. Né? Então, 2 centímetros, 20 milímetros. As lesões circulares, que tendem a ser circulares, a gente mede o diâmetro. Quando a lesão é poliédrica, ou seja, não é circular, a gente vai medir o maior eixo e depois o menor eixo. Então, vai ser, por exemplo, 15 por 10 milímetros. Quinto item,
Número, se ela é solitária ou se ela é múltipla. 2 lesões, 3 lesões. Sexto item, consistência, se ela é macia, ou seja, ela é mole. Se ela é firme, no caso, tem a consistência borrachosa, a consistência daquela borracha branca, ou se ela é dura. Duro significa que a lesão tem consistência de osso. Superfície. A superfície pode ser lisa, pode ser rugosa, áspera, né? Lobulada, como se fossem aquelas pedras que as pessoas colocam no jardim, enfeitando o jardim. Irregular seria o oposto de liso. Se ela é verrucosa, lembra uma verruga. Fissurada, cheia de sulcos. Quando é uma úlcera, normalmente a gente não fica descrevendo aquela membrana. Se é uma úlcera fora da boca, fora da cavidade bucal, ou seja, no lábio, a gente não fica descrevendo a crosta. Mas você pode falar que é uma úlcera que apresenta uma membrana fibrino-purulenta amarelada, por exemplo. Na úlcera, nós vamos ver que o mais importante é descrever a base. Oitavo item, os limites, né? Se o limite, se a margem da lesão, isso principalmente para mancha e para placa, se é nítido ou não, se é difuso, ou seja, se em algum momento você não consegue delimitar essa margem, então ela é difusa, se ela é regular ou irregular. Regular é como se você, na hora de passar um lápis ao redor da mancha, por exemplo, né? Vamos imaginar que é uma mancha, você consegue fazer um traço bem retinho. Irregular é quando você vai ter a margem, um traço bem variável. Em relação às úlceras, o limite a gente considera a borda. Então a gente vai ter que falar se essa borda é plana, se ela é roliça ou elevada, ou se ela é evertida. É como se, o que é a borda evertida? É como se a borda ela é um pouquinho alta, né? Não precisa ser pouquinho, ela é elevada, mas ela se joga, ela vai para dentro da úlcera, para dentro da área da úlcera. Nódulos, é interessante a gente falar também da base. Classicamente, eles são sésseis ou pediculados ou pedunculados. Céssio é quando a base da lesão é maior que o corpo da lesão, e pediculado ou pedunculado é quando a base é menor que o corpo da lesão. E para a úlcera, um comentário importante é fazer a palpação da base e saber se essa base é endurecida ou não. Então aqui a gente tem uma lesão. Vou deixar vocês olharem um minutinho. Nós não temos um minuto de tempo para isso, mas aqui seria então o gabarito, né? O que a gente vai descrever sobre essa lesão? Então nós temos primeira quantidade, 1. Aí é um número mesmo, 1. Qual é a lesão fundamental? Nódulo. Pediculado, porque a base dela é menor que o corpo da lesão. De consistência macia, de 20 milímetros de diâmetro. Então, já falei da consistência, já falei do tamanho. Como ela é mais circular, a gente pode falar realmente do diâmetro. Localizada na mucosa labial, jugal, esquerda, então era no limite da mucosa labial e mucosa jugal, esquerda, próximo à região retrocomissural. Apresenta superfície lisa e cor compatível com a mucosa, ou então ela é rosácea, né? Cor semelhante à da mucosa. Vocês terão a tarefa de descrever essas 4 lesões e enviar via AVA, via VEA. É interessante que é lógico que a consistência e o tamanho, como o paciente não está presente, vocês vão ter que imaginar. Qualquer dúvida, a gente se comunica via direct ou via o próprio AVA da Univap. Um grande abraço para vocês e até breve.